Fala aí, Rafaela, Natália, sejam muito bem-vindas. Brigadão por ter aceitado, né, o convite para a gente bater esse papo aí. Para começar, se apresentem aí para a galera. João, obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Natália, eu sou designer há 13 anos. Iniciei a minha carreira no Brasil. Tive a oportunidade de trabalhar numa empresa norte-americana e há quase 7 anos me mudei para Portugal e atualmente trabalho em uma empresa local. Eu, junto da Rafa, né, que está aqui com a gente, a gente trabalha junto nessa empresa, é uma empresa de grande porte, é uma seguradora, e a gente recebeu um desafio, né, Rafa, de iniciar, né, estruturar a área de Design Ops dentro da equipe de produtos digitais. Inicialmente, a gente começou o trabalho com a equipe de Design System e o próximo passo é trabalhar com a equipe de UX. E é Sim. isso. É, e eu sou designer também, tenho 6 anos de experiência, já vivo aqui em Portugal há 10 anos. Minha experiência sempre foi aqui em Portugal, principalmente com consultorias. Trabalho para uma consultoria ainda e estou num projeto aqui junto com a Natália, como ela falou, focado inicialmente no design system, e a partir do design system é que veio a necessidade, se entendeu essa necessidade do design ops e dessa organização operacional da empresa. E a gente começa com design system, mas ele já está se expandindo, a necessidade de organização dos processos e fluxos de trabalho, não só para a equipe que trabalha com design system, mas para a equipe de design, e futuramente acredito que vai tocar nas equipes que estão ao redor da equipe de design. Bom demais. Mas antes da gente iniciar, explicando para nossa audiência, né, que eu chamei uma galera de fora do Brasil também para a gente explorar essa parte de culturas diversas de trabalho, né, fazer esse contraste com o Brasil, Portugal, outras empresas também, para a gente aprender juntos aí com a experiência que a gente tem fora do Brasil também, tá? E aí, para começar, falar sobre cultura, maturidade de design, design ops aí na experiência de vocês, como vocês passaram pela formação, você, a Natália, passou inclusive pelo leadership lá, e a Rafa passou pelo a última turma agora, a turma 9 do Strategy. Eu queria entender de vocês o antes e depois. Qual era o entendimento de vocês sobre design ops, a concepção que vocês tinham, né, sobre a disciplina, e agora, tipo, o que que mudou, né, depois de ter passado por essa enxurrada aí de conteúdo, discussão sobre o tema e tal. Eu tinha alguma noção do que era essa área, algum conhecimento. Eu tinha esbarrado nessa área em outros projetos, mas eu nunca tinha trabalhado efetivamente nisso, assim. Mas com a oportunidade agora com a Natália, é, abriu-se essa oportunidade para nós duas trabalharmos e organizarmos o processo da empresa, e foi muito interessante porque eu fiz o curso ao mesmo tempo que estava trabalhando. Então, eu fui aplicando em tempo real o que eu ia aprendendo nas aulas. E como a Natália já tinha feito curso antes, eu fui percebendo que ela foi encaminhando o nosso trabalho, as atividades que a gente ia fazendo, de acordo com o que eu fui aprendendo. E eu fui entendendo o raciocínio dela sem nem precisar falar com ela. Então, rapidamente, a gente se organizou e víamos com mais ideias. Então, eu posso dizer que o curso serviu como uma base do nosso trabalho aqui com Ops. Eu conheço, comecei a descobrir, né, o Design Ops porque eu fiz uma pós no Brasil. E dentro da pós tinha, né, a gente aprendeu sobre Design Ops, Research Ops, Content Ops, e aquilo, assim, eu me apaixonei, né, pela área, né, mas eu queria me aprofundar, não tinha conhecimento de mais cursos, né, como é que eu poderia descobrir mais sobre Ops, como é que eu poderia levar isso, né, como de fato uma carreira, né, me inserir na área de verdade. E até que
foi muito interessante, porque eu tinha a sua formação dentro do meu plano de carreira, né? E eu estava só aguardando você abrir a turma para eu conseguir iniciar essa formação. E coincidiu, foi muito interessante, porque a nossa líder chegou um certo momento, eu trabalhava ali com a equipe de UX, né? E ela chegou e foi o momento que ela me chamou e falou, Natália, olha, vamos trabalhar com Ops, com a equipe de DS, e foi quando, estrategicamente, foi incrível, porque ela puxou a Rafa, né, que trabalhava com a equipe de DS, eu com a equipe de UX, a gente conseguiu trazer ali todo o conhecimento de cada um, sabe? E isso foi muito interessante. Então, nesse momento, eu já estava inserida na sua formação. Então, eu já pude trazer ali todo o conhecimento, né, tudo que eu vinha aprendendo, que eu já tinha aprendido, tanto que eu colocava isso um pouco dentro do meu próprio trabalho, e foi por isso até que a nossa lead chamou e sugeriu, né, da gente fazer esse trabalho junto. Assim, mudou para mim, me estimulou de uma tal forma, eu consigo ver uma diferença absurda, assim, né, do nosso trabalho, uma evolução, né, tudo que a gente consegue colocar ali em prática, a evolução da equipe, né, a gente conseguir definir processos, e definir com maturidade, sabe? Estudar isso antes, ver os resultados que a gente está tendo hoje, né? A gente não tem muito tempo que iniciou esse trabalho, mas a gente já está conseguindo ter ali resultados que são, assim, incríveis, sabe? Para mim, se você falasse hoje, Natália, vamos fazer uma formação, fazer uma pós-graduação em Ops, eu, assim, entraria feliz da minha vida e trabalharia com isso, sabe? Eu tô amando, tô amando. Que Mudou legal, pô. completamente a minha visão. Fico feliz que tenha ajudado. Sim, João. Vocês vão agregar bastante nessa conversa aí, trazendo a experiência de vocês. Até tem um ponto que eu estava deixando mais pro finalzinho, mas eu quero pegar uma fala de vocês. Vocês comentaram de estruturar a área de Ops e tal, e que inicialmente começaram com o DS. Tem várias coisas aí de polêmicas aí que a gente fala sobre associar a DS demasiadamente a Ops e tal. Então, eu acho que a gente pode esquentar o papo já começando sobre esse tema e a gente vai avançando aí. Pensando em job description, quando vocês veem profissionais atuando em Ops aí em Portugal, por exemplo, vocês percebem que isso é requisito ali no dia a dia, atuar com DS também? Como é que é essa visão? Atuar com DS não da forma como a gente atua, João. A gente, não sei se você concorda, Rafa, mas eu acho que a gente, em momento algum, a gente deixa de olhar para os processos, para como está correndo cada fase do DS, como tá essa equipe, como essa equipe está trabalhando, sabe, o funcionamento dela, junto da equipe de desenvolvimento. Então, a gente cuida disso, né? Tanto que a gente divide hoje o DS nós somos 4, a gente dividiu em 4 equipes, vamos dizer assim. A gente tem a gestão, tem a equipe de Ops, né? A equipe de UI, né, que cuida da parte de UI de DS, e a equipe de desenvolvimento. E todo mundo trabalha em conjunto, cada um cuida da sua própria área, vamos dizer assim, sabe? A Rafa tem uma experiência, né, Rafa? Acho que você pode contar isso melhor, de trabalhar com a equipe de DS, ali, produzindo junto com a equipe de DS, mas hoje a gente não faz isso, a gente trabalha justamente com operação, com processo, com equipe, a gente aplica isso diariamente, sabe? É muito interessante, porque a gente não foge, sabe? Não trabalha com DS, não trabalha com componente, é diferente. E eu queria acrescentar uma coisa, assim, pode ser que o Ops entre na empresa a partir da porta do DS, por exemplo, se uma empresa vai adotar um DS, ele tem que pensar nisso.
Como é que vai ser depois a parte das operações? Como é que vamos aplicar esse DS nos nossos produtos? Principalmente se for uma empresa muito grande, né? Se tiver muitas marcas. Então, o Ops tem que entrar. E o Ops, isso pode ser uma porta de entrada para um trabalho que vai crescer para o resto da empresa. Porque se a empresa ainda não tem um design ops ou que ainda não pensa nas suas operações com cuidado, o DS e esse profissional que está trabalhando no DS, inevitavelmente vai ter que trabalhar com as outras equipes e melhorar os processos em tudo, porque eles estão interligados, né? Então, eu acho que é esse o caso e eu acredito que seja o caso de praticamente todas as empresas. Mas, Rafa, assim, eu concordo com você, mas tem um ponto que para a gente também foi muito positivo, né? A nossa liderança, ela teve esse olhar, né? Ela teve esse olhar ela tem esse conhecimento de Ops e ela percebeu que tinha uma necessidade ali dentro do DS que não estava funcionando muito bem, né? Que ela precisava organizar a casa, sabe? Principalmente porque a gente já está no momento de lançamento para as equipes dentro da empresa trabalharem com DS. E esse é um momento aí que você tem que estar muito bem estruturado para receber essas equipes, né? Então, eu acho que esse ponto positivo para a gente é que né, a nossa liderança teve esse olhar e deu um passo para trás, falou, bom, está na hora de organizar e trazer essa área para cá e começar um trabalho que realmente está sendo muito bacana de fazer, sabe? E tanto que agora a gente já está indo para pegar um pouquinho da equipe agora de UX e trabalhar todo mundo junto, né? Trabalhar né, com essas duas equipes. Boa, vocês citaram pontos relevantes assim para destacar, e que sim, é um fato quando a gente fala de DS ser uma porta de entrada. Porque um botão ali desenhado na tela é totalmente visível do que um processo funcional ali nos bastidores, né? É bem diferente, né? A abordagem e tal. E o resultado daquilo é muito mais tangível. Então, é perfeitamente normal partir do DS. Só que tem exatamente esse ponto que a Rafa trouxe, que de nada adianta a gente focar em DS se os processos do dia a dia eles estão zoados, né? Não adianta, porque vocês sabem, né? É um baita de um trabalho, é um baita de um trampo quando a gente fala de produto design system, né? Então, como é que a gente vai conseguir integrar isso tudo no dia a dia do time, sendo que não existe uma visão operacional para o resto todo da cozinha, né? É inevitável, não tem como. E mesmo uma pessoa que cuide das operações do design system, que por si só a gestão do produto ali já tem bastante trabalho por trás, ainda assim não é suficiente, porque vai precisar desse outro olhar ali mais abrangente, né? O big picture da coisa. Putz, falta de comunicação da galera, silos, enfim, várias coisas que quando for implementar o DS, não vai dar certo, entendeu? Porque são outras atividades, outras coisas, assim. Então, vocês pontuaram muito bem. Não sei se querem complementar algo mais ou a gente segue. Pode seguir. Não, pode seguir, João. Pode seguir. Boa, boa. Show de bola. Então, assim, dando início aí à pergunta da temporada, né, que é sobre maturidade e tal dessas outras regiões, países, com base na experiência de vocês, eu quero ouvir das duas experiências individuais, claro, né, percepções, de como vocês descreveriam aí a maturidade de UX Design e Design Ops aí em Portugal ou em outras empresas que vocês podem ter passado também na jornada de vocês. Como é que vocês enxergam isso? Pode ir, Rafa. Quer que eu vá? Não, mas você primeiro. Bom, então, assim, falando de Portugal, né, eu acho que o Design Ops está amadurecendo. Acho que as empresas ainda estão descobrindo o Ops. Eu não sinto que todo mundo tem conhecimento de Ops, sabe? Eu acho, então, que ainda tem esse momento de descoberta, esse momento de entender o valor do Ops, né? Como é que ele impacta dentro da empresa, dentro das equipes, né? Mas, assim, eu acredito
que numa empresa grande, né, como a nossa, por exemplo, você pode encontrar já uma equipe, talvez, que já esteja formada, né, ou a possibilidade de você iniciar uma equipe de ops, né, porque não sei se em empresas menores a gente consegue isso tão rápido, entendeu? Eu não tenho conhecimento, João, eu não posso dizer sobre, por exemplo, sobre o Brasil dentro das empresas. Eu sei de leituras, né, de pessoas que eu conheço, que eu sigo. Então, eu sei que hoje a gente tem dentro do Brasil o Ops mais forte, né, com empresas aderindo, né, o Ops com muito mais que Portugal, por exemplo. Mas eu nunca tive a oportunidade de trabalhar numa empresa no Brasil que já tivesse a área de Ops bem estruturada, sabe? Eu diria que o mercado português, ele Portugal é um país pequeno, então as empresas portuguesas são muito dependentes do mercado externo. Ou seja, os clientes normalmente são de outros países, ou se são empresas muito grandes, às vezes a sede está em outro país. Então, o espaço que há aqui dentro das empresas é limitado, ou porque a empresa é pequena, ou porque está trabalhando dentro do mercado português, que é um mercado pequeno, ou porque estão filiadas a uma empresa maior e tem que seguir as regras dessa empresa maior, que se calhar o Ops está lá, não está cá. Então, eu vejo uma certa limitação nesse sentido. Pelo tamanho do país e o tipo de empresa que há. Mas eu vejo que o Ops vai aparecendo pelas essas portas, como a gente estava falando, aparece um design system e cada vez mais tem que se implementar design system cá. O design ops entra por aí e vai crescendo aos poucos dentro das empresas, né? Vão ganhando ramificações. Mas eu diria que ainda está engatinhando. Eu não vejo essa uma conversa assim muito forte sobre isso aqui em Portugal ainda. Entendi, entendi. E sobre o universo de UX design, vocês acham que as empresas valorizam, já entendem o papel de um product designer ali no dia a dia e tal? Acho que sim, acho que nesse sentido sim. Tem um mercado forte de product design e UX UI design para vários tipos de empresas diferentes, assim, desde startups, consultorias, outsourcings, muitas empresas aqui que contratam aqui, mas é para você trabalhar para empresas fora de Portugal, pela Europa, porque o fuso horário é parecido, né? Então, aqui é um bom polo de mercado para essas empresas multinacionais. Por conta pronto, é um país que tem uns salários mais baixos, por exemplo, e tem uma formação muito boa. Os portugueses são muito bem formados, são muito capazes, então é o melhor dos dois mundos, né, para as empresas. Então tem um mercado aqui forte, assim, de product design, UX design, e as empresas ganharam nos últimos anos uma grande maturidade, eu acho. Começaram a entender o valor que um bom design traz para o produto. Então, eles até buscam perfis assim, muito específicos de design. Um design bem especializado, que faz determinada coisa, uma equipe com designers com diferentes perfis. Então, sim, nesse sentido, Eu já acho está bem maduro. Eu acho que você tem mais conhecimento até sobre isso, né? Eu tenho uma experiência um pouco mais Brasil, assim. Eu posso dizer muito mais sobre o que a gente vive hoje, né? A nossa realidade, a empresa que a gente trabalha. E realmente eles têm... a gente tem ali muito bem definido, né, os nossos papéis, a importância de UX dentro da empresa, né? Isso eu digo pela experiência que a gente está vivendo hoje, na empresa hoje, né? Então, por isso que eu não tenho muito esse comparativo como a Rafa tem, né? De outras empresas dentro de Portugal, por exemplo. Mas a gente vive dentro de uma empresa que tem uma realidade muito assim, real, né? Cada um tem seu papel, a sua importância. E essa abertura que a gente está tendo agora também, né, de conseguir construir aí, né, estruturar uma área de ops que não é tão reconhecida em outras empresas aqui, sabe? Bacana. Ô Natália, você comentou de o Brasil e tal,
talvez a percepção que Ops esteja mais maduro aqui, mas nem tanto. O que mais se vê é a atuação de Ops na informalidade, assim. A gente não Uhum. vê, eh, cargos formais, de fato, existem vagas aqui e ali, mas ainda assim eu acho que pelo tamanho e importância da disciplina, engatinhando ainda, sabe. Eh, e é um problema, entre aspas, não só de Ops, mas das especialidades. Então, por exemplo, quando a gente fala de research, content, acessibilidade, então qualquer especialidade que foge do PD generalista ali no dia a dia, que vai acabar fazendo de tudo, acaba sendo uma ponta ali mais frágil na questão de valorização, né. Então é mais nesse sentido. Espero que a minha fala se torne desatualizada ao longo do tempo, pra gente ter mais oportunidades aí, né. E mais pra frente eu quero que vocês, explorem um pouquinho do o que vocês puderem abrir, obviamente, do que vocês estão tocando, assim, atualmente desses processos e tal, dessa construção da área. Mas como eu disse, o que vocês puderem falar aí também, né. A gente sabe que tem, compliance, enfim, né. Mas dando sequência aí nessa parte de comparativo de maturidade, cultura, eu queria entender de vocês as 2 quais foram os maiores choques culturais, assim. Você, Natália, comparando com o Brasil, né, e as suas experiências aí fora, e você, Rafa, trazendo essa colaboração aí multicultural das outras pessoas que trabalham aí com você também. João, eu acho que assim, muito o tempo de resposta, de decisão é completamente diferente, né? Eh, eu acho que em Portugal é tudo mais cauteloso, sabe? E no Brasil nós somos imediatistas, sabe? Eh, isso é algo assim bem diferente, né? Eh, Outra coisa algo que eu nunca tinha vivido, por exemplo, é o modelo de contratação em Portugal. A gente trabalha, por exemplo, a minha empresa é uma empresa de outsourcing, né? E ela me contrata e eu presto serviço para a empresa, né, que nós dois trabalhamos. Eu nunca tinha vivido isso nem no Brasil, eu acredito que tenha, mas não tanto quanto em Portugal, porque na maioria das oportunidades, das vagas, você vai se chocar com isso, sabe? É, então, eu acho que isso foi algo que um grande diferencial para mim, assim, sabe? Para eu me adaptar, para eu me acostumar com essa ideia, né? E obviamente, né, João, a gente são culturas diferentes, né? Cada um tem o seu modo de operar. é, Você precisa ali ter o mínimo de conhecimento né, de como é que essas pessoas funcionam, né, se comunicam, né, e eu adoro isso, essa diferença, né, mas você precisa, de alguma forma ali se integrar àquela realidade, sabe? Então eu acho que esses 3 pontos para mim foram e são os principais. É um aprendizado diário, né. É. Eu acho que o que eu diria é que qualquer pessoa que for trabalhar com pessoas de outros países, principalmente se a empresa toda, né, for de outro país, ela vai ter uma cultura diferente. Aliás, a diferença entre as empresas dentro do mesmo país, né? Então, uma empresa fora também, aí a diferença é maior ainda. Eu diria que a primeira coisa que você tem que fazer é tentar ouvir e prestar atenção e entender como que é a comunicação, como é que é a hierarquia, com quem que você tem que falar, como que você deve falar, porque a comunicação e o timing muda muito, assim. Então, ter essa sensibilidade que você não vai chegar a impor, ainda mais se estiver fazendo design ops, né? Você não vai chegar a impor a sua forma de trabalhar, você tem que se integrar e para isso você precisa ter sensibilidade para entender o tempo das pessoas, né? Que é completamente diferente do nosso. Eu acho que nós brasileiros, a gente realmente é um povo completamente diferente de qualquer outro povo, assim.
Então a gente tem que saber diminuir um pouquinho a frequência, às vezes, ou acelerar também em outros momentos, não é? Ser mais direto ao ponto, não brincar tanto. Então, essa adaptação sensível que a gente tem que fazer quando está trabalhando num ambiente como esse, assim, para não haver tanto choque cultural. Mas algum choque cultural há, Sim, isso sem sim, dúvida. sim. Mas é muito interessante, né? Eu gosto dessas diferenças, assim. A gente aprende, a gente cresce, né, a conviver com essas diferenças todas, né? Eu Eu já fiz adoro. vários amigos de outras nacionalidades, assim, não é? E você acaba se divertindo e aprendendo a trabalhar com pessoas que trabalham e pensam de uma forma completamente diferente da sua, e isso enriquece, porque eu acho que quanto mais diversidade você vai tendo contato, mais conhecimento você vai tendo, mais adaptado você vai ficando a problemas, por exemplo, que podem aparecer no futuro, né? E não somente, culturas, diferentes de países diferentes, né, a gente vê como você falou, Rafa, de empresa para empresa também tem diversidade e a forma como a gente tem que se adaptar também vai variar. E eu me lembro muito bem, o quanto foi gostoso, assim, tirando o aspecto da pandemia, mas o fato das empresas estarem remotas, e aqui no Brasil, putz, eu como líder pude formatar, uma equipe muito mais multidisciplinar, não somente tecnicamente, mas pessoas da região norte e sul, muito variado, assim. E só nisso eu já vi uma grande diferença, assim, de pensar, de background, e isso é muito legal, muito legal. Então eu imagino que vocês ainda têm um desafio bem mais desafiador, um desafio mais desafiador, né, nesse sentido de que realmente as coisas parecem ser um pouco mais, as diferenças são maiores, né, acabam sendo maiores, mas, só nesse fato aí das empresas trabalharem remoto eu já vi essa beleza, assim, que foi muito, muito legal. Complementando com isso, como vocês enxergam aí as lideranças, aí de fora, como elas contribuem com essa parte de entrosamento, de colaboração com as equipes? Se é comum aí em Portugal também ter a liderança de design, né, porque nem sempre a gente tem, não necessariamente vai existir uma liderança de focada e tal. Então eu queria ver a percepção de vocês especificamente com essas posições de lideranças, como elas influenciam aí no dia a dia com as experiências de vocês aí. A gente hoje tem uma liderança muito, muito bem definida, assim, a gente tem uma lead de design, né, que tá ali presente, e tá sempre, coordenando. Eu vou dizer essas 2 equipes, né, que a gente tem ali, UX, como eu disse, e a equipe de DS. Então ela tá ali sempre coordenando essas 2 equipes que têm esses grupos, né, essas equipes internas, né. E ela tá sempre, eu acho que assim, a presença dela, né, a importância dela é muito interessante, João. Eu vejo a nossa líder como uma pessoa que está ali, ela conhece do negócio, ela está de frente ali, constante, né, com os stakeholders. Eu sinto ela, assim, eu sinto esse incentivo dela estar buscando sempre inovar, trazer melhoria para dentro da equipe, sabe? Trazendo essas oportunidades, né, que ela trouxe para a gente. Ela também tem uma coisa muito interessante de incentivar, né, a gente está se formando, a gente está conhecendo, né, ter mais conhecimento. Então, assim, eu acho que isso é uma parte muito interessante. Nós somos uma equipe, assim, se a gente é uma equipe de quase 20 pessoas, né? É, então, eu vejo assim ela de uma forma muito agregadora, muito importante, sabe? É, e eu não sei, Rafa, você tem mais alguma coisa assim Uhum. para Eu para concordo com a Natália, e nesse caso, sim, a gente tem aqui uma liderança que é a cola, né, para essas. E ao mesmo tempo uma certa liberdade, dá uma liberdade para que a gente possa
trabalhar, entregar os resultados e trazer ideias também, que é super importante. Sim, nesse caso específico, mas comparando assim com outras empresas, eu acho que normalmente há uma liderança. Aqui normalmente há uma hierarquia também muito definida. Curioso que até empresas pequenas normalmente têm uma hierarquia aqui assim muito clara, assim, e tem, como a gente estava falando agora há pouco, entender o significado disso para a cultura, né? Que isso é importante, que você não pode romper essa hierarquia e saltar uma pessoa, né? E você estar atenta a isso. Mas eu acho que há uma preocupação com a liderança, sim, de ter uma boa liderança, e a minha experiência também tem sido encontrar bons líderes e com boa formação e que dão suporte para as equipes, assim. Então, e em alguns casos até mesmo liberdade, que é o nosso caso, que é Sim, excelente. sim, sim. Concordo, Que Raul. legal, eu fico muito feliz de ouvir esse feedback de vocês, da liderança que vocês têm. Parabéns aí, legal. Pegando até esse ponto aí de liderança e especialista, eu acho que é um ponto legal para vocês trazerem aqui para o bate-papo. Como é que vocês enxergam aí as pessoas designers em relação à trilha de carreira? A galera almeja liderança aí, ou existem oportunidades para as pessoas que querem continuar na trilha ali de especialista e não necessariamente precisa pular para liderança e tal? Como é que é essa percepção aí de vocês em relação à trilha de carreira? Ah, João, eu acho diferente, né? No Brasil, eu sentia, né, que no Brasil a gente almejava chegar na liderança, era muito mais por uma questão financeira, né? Eu acho que nós somos também muito mais competitivos, né? É, eu aqui, assim, em Portugal, eu já ouvi os dois lados. Já ouvi, ah, gostaria de me tornar líder, mas não com tanta força como eu já tive experiência no Brasil. E também já ouvi, não, eu prefiro estar nesse lugar, né? Porque aqui em Portugal é diferente. Você pode ser um líder, mas você não vai ter um aumento salarial absurdo, sabe? É, então, assim, não, eu não sinto que também tenha. Eu já conheci mais pessoas que me disseram, não, eu prefiro estar nesse lugar do que estar, até por uma questão saudável, sabe? Prefiro ficar aqui do que ser um líder e ter que segurar tudo isso, sabe? Uhum. E também tem a formação na Europa como um todo. A formação aqui é muito linear, assim. Então, você, desde do segundo grau, você já começa a se especializar. Você já tem que escolher uma área, que é humanas ou exatas. Então, você não vai estudar tudo. Você já vai escolher uma área daquela área, você já vai para a universidade, na universidade você já faz um mestrado. Então, é tudo encaminhado para uma especialização. Então, é natural, as pessoas hoje em dia, por exemplo, que trabalha com design, lá no segundo grau já estava se especializando em design, eu já estava iniciando esse percurso. Então, a especialização eu acho que é algo muito mais natural aqui, por causa da estrutura educacional mesmo, sabe? E, e tem isso também, né, da pressão que que a liderança leva, e às vezes o custo-benefício não é tão bom. Portugal, pronto, não tem os maiores salários da Europa, então não é um caminho que você vai escolher porque você quer ganhar mais, e que talvez com uma especialização você vai conseguir ter um trabalho muito mais tranquilo e se calhar ganhar muito, muito parecido com o que seu líder vai ganhar, percebe? Então a liderança é um caminho mesmo que eu vejo de quem gosta e quem quer ir para esse lado, que está muito preparado e aparece uma oportunidade e aceita, mas o caminho da especialização é um caminho normal aqui, assim. Como eu estava falando numa pergunta anterior, as equipes aqui são multidisciplinares, assim, tem gente de várias áreas, então é necessário pessoas que sejam mais especializadas em UI, ou que entendam bem de design system, e aí você vai, ou UX, e você vai trabalhar com aquilo, né, na empresa.
Boa, bem legal. E eu quero explorar um pouquinho mais sobre essa questão de liderança, porque realmente eu já conversei com outras pessoas fora do Brasil, em outras temporadas, e realmente comentam que é muito comum da trilha de carreira da liderança realmente não ser algo muito discrepante salarialmente falando. E aí as pessoas acabam decidindo continuar nessa trilha como especialista, né? E aí isso me faz me questionar, assim, tipo, isso é curioso, porque no fim, será que as pessoas buscam a liderança por ego ou por um objetivo muito mais pessoal e de carreira, do que algo que realmente pensando na função em si ou lidar com pessoas e ser uma influência positiva e tal? Porque assim, vocês comentaram sobre a questão salarial, e não tem problema nenhum quanto a isso, principalmente em países que a gente precisa trabalhar e crescer financeiramente, né, que nem como é o caso do Brasil, isso não tem problema nenhum. Mas agora numa realidade aonde de fato eu posso continuar aqui de boa, entre aspas, na minha tela, no meu protótipo, quanto eu vou me incomodar com pessoas, coisas que, na verdade, não existe uma ciência exata, né? Quando a gente está na liderança, não existe uma ciência exata. O seu dia pode ser completamente diferente. Lidar com bloqueios ali, negociar com stakeholders que muitas vezes você não concorda com as mesmas ideias, enfim, são realmente funções bem diferentes. E geralmente, eu não estou dizendo que o trabalho de PD não é pesado, ele é, mas geralmente o da liderança ele mentalmente ele exige mais. Porque como eu te falei, não é simplesmente pegar e você sabe como construir um componente no Figma, que você só simplesmente vai lá e executa como especialista, mas como liderança você tem que lidar com outros aspectos que exigem uma outra visão, assim, e muitas vezes é mais exigente, tá? Eu acho que, vamos ser sinceros, eu acho que tende a ser mais exigentes, tá? Em um outro aspecto. Como vocês enxergam isso, assim, tipo, o que vocês veem que seria uma liderança ideal, que vocês valorizam na gestão e tal? João, quando, assim, eu busco, né, eu olho para um líder, o que eu espero dele é que ele me inspire, sabe, que ele seja o meu mentor, que eu consiga aprender com essa pessoa, sabe. E olhar para trás e ver o quanto que ele agregou nessa minha trajetória, sabe. Algo, e aí eu vou dizer por experiência própria, eu acho que uma das falhas de um líder também é ter conhecimento da equipe que ele tem, né? De estar ali envolvido com essa equipe e conseguir entender, né, para quem trabalha para ele, né? Como é que eu posso ser inspirador para essa pessoa de alguma forma? Eu acho que esse é um ponto que eu vejo que é um detalhe ali que para mim às vezes faz uma diferença, sabe? É, pronto, eu acho que, Rafa, não sei. Eu acho que para liderar você tem que primeiro gostar de pessoas e cuidar de pessoas. Não só entender do negócio, entender do produto, querer fazer dinheiro para a empresa, mas também a sua função é estar atento e cuidar das pessoas que estão ali, né? E esse é o perfil do líder, né? É o mentor que a Natália está falando. Mas nem sempre acontece. Muitas pessoas acabam caindo na liderança porque aparece uma oportunidade ou porque tem vontade de experimentar o lado da liderança de tomar decisão, que pode ser muito atrativo, né? Muito ter o poder de decisão e escolher coisas e ser ouvido eu acho que há lideranças que podem se inebriar, ou pessoas que podem se inebriar com esse poder, mas não traem as soft skills da, de lidar com as pessoas, de cuidar das pessoas. Então, sim, pode acontecer uma liderança ser assim, porque a pessoa quer liderar, mas talvez pelos motivos errados, né? Um,
Eu acho bom o mercado aqui dar oportunidade para quem quiser se especializar, se manter especializado, se manter, porque para você ser um bom líder, você precisa desenvolver soft skills, e desenvolver soft skills não é uma coisa fácil de fazer. E não é todo mundo que tem elas inata, né? Então, eu acho que eu daria um conselho, se você tem a oportunidade de liderar, mas você acha que você não tem os soft skills necessários, tipo, se mantém especialista. Ou entre de cabeça e melhore, eu por acaso tenho uma pessoa querida que tá um excelente líder e tem se tornado um excelente líder, porque tem se desenvolvido essas soft skills e a gente tem visto isso no dia a dia e fico super contente de ver o desenvolvimento dessa pessoa e tá se tornando um líder maravilhoso, mas porque tá conseguindo desenvolver isso e tem essa sensibilidade, perceber, não, tem que também saber ouvir as pessoas, cuidar das pessoas, ter atenção às pessoas, né, e não pensar só no poder, né, e no título. Sim. E eu acho que é importante a gente saber separar a gestão da liderança, né? Até porque o ato de liderar, qualquer pessoa faz. Um PD, vocês no dia a dia, vocês lideram iniciativas, vocês influenciam pessoas. Mas quando a gente está falando de cargo, né, liderança como cargo, aí sim entra os aspectos que a gente mencionou até aqui, né? E eu acho que de forma muito resumida, é, quando a gente tá falando de cargo de gestão, para mim, você tem que ter os hard skills para executar o seu trabalho como gestor, que é a visão estratégica, a direção, a distribuição das tarefas, enfim, é o que é exigido como competência técnica de uma gestão, certo? Em contrapartida, essa gestão também tem que criar um ambiente saudável para se trabalhar. E eu acho que é nessa parte de criar esse ambiente que entram as falhas de algumas lideranças, né? Porque, de novo, é soft skill, é sobre pessoas, é sobre blindar o time também de coisas que acontecem no high level, que o time não necessariamente precisa saber dessas coisas, porque não como ocultar informação, mas simplesmente blindagem, de fato, para dar oportunidade às pessoas focarem no seu dia a dia de trabalho. Então, assim, eu acho que é bem complexo, você lidar com liderança por si só já é difícil, e liderança como cargo, acho que tem um nível um pouquinho maior ali ainda. E de fato, cara, sem soft skill não tem como, assim. Eh, Até trazendo um ponto, bom, se me deixar falar, eu falo horas só sobre liderança, eu gosto bastante, mas tem um ponto, até falando sobre a minha decisão de carreira, eh, eu via a oportunidade de me tornar líder formal, e eu tinha o empoderamento da minha liderança em me tornar líder, então tinha esse apoio. Só que eu não tinha as competências na época. Só que o que que eu fiz? Enquanto como especialista, eu comecei a me desenvolver em comunicação, fui fazer curso de oratória, fui fazer curso sobre pessoas, sobre liderança, PNL, e uma série de coisas que fogem da de você como especialista ali no dia a dia, né. Apesar de você usar várias habilidades, soft skills também. Mas eu fui me especializar em pessoas mesmo, entender muito mais esse universo teórico, até que eu recebi a oportunidade de me tornar, líder. Então eu acho que, assim, já fica até como conselho para as pessoas que almejam, não espera o cargo para ir buscar essas habilidades aí. Eu acho que você já tem a oportunidade, de você praticar enquanto especialista, né. E aí talvez até eu acho que surja a oportunidade do design ops aí. Eu acho que é um grande universo de você exercitar muito dessa função de gestão, de colaboração, de negociação e tal. Então já fica aí também como dica, né, para quem quer explorar essa carreira de forma informal até que você consiga uma cadeira formal, né. Faz sentido isso para vocês? Total. Sim, sim. Acho que sim. Com certeza, João. Com certeza. Boa, boa. E daí, Rafa e Natália, como vocês comentaram, né, eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade aqui nesse bate-papo,
E aí eu queria levantar, hã, quais foram os maiores desafios, assim, que vocês já passaram estruturando a área de Ops? E aí cada uma pode especificar aí algum desafio específico de cada uma e tal. Mas só pra gente não perder essa oportunidade também de vocês estarem atuando aí no dia a dia e trazerem um case aí, uma dica também, assim. Eu acho essa pergunta, eu acho ela muito interessante e muito divertida, porque eu sinto que semanalmente a gente tem desafios, sabe, João? Quando a gente fecha a semana, a gente senta para conversar e a gente encontra ali melhorias, né, constantes que a gente precisa rever e precisa testar e precisa conversar, sabe? Eu acho que o maior desafio, né, pegando um pouco o que você estava falando, é muito difícil lidar com pessoas, né? Eu acho que é muito interessante, mas você tem que ter empatia, né? Você tá lidando com aquela pessoa, você tem que ter, às vezes, um jogo de cintura para lidar com algumas pessoas. Eu acho que o maior desafio e realmente o Ops ele traz isso é você estar ali com essas questões de lidar com as pessoas, com as diferenças das pessoas, né? E tentar melhorar essa comunicação, né? Ter o conhecimento, o olhar, né? De entender as diferenças de cada um e como é que eu posso trabalhar com essa pessoa, como é que eu posso melhorar as relações, né? Os processos, como é que cada um interage ali, né, com o seu trabalho. É fantástico isso, mas é muito desafiador. Eu acho que a gente tem isso, né? Como eu disse, semanalmente a gente percebe, nossa, comunicação. Eu acho que comunicação é uma das coisas assim que a gente já olhou e percebeu que a gente precisa mudar uma estratégia ali para conseguir alinhar algumas coisas dentro dos nossos processos, né? Porque senão a gente trabalha, faz muita coisa, eu e ela, e aquele trabalho não é colocado em prática, né? Então, eu acho que para mim, os maiores desafios é a comunicação e essa vivência, né, com o outro, né, o conhecimento dessas pessoas, o olhar para elas, né. Mas eu posso dizer que a gente pode trazer casos, né, que foram extremamente interessantes, assim, mas eu acho que são os 2 desafios para mim, diariamente. Acho que sim. E a Natália tem uma coisa interessante que ela tem uma sensibilidade muito grande, assim, para as dificuldades que as pessoas vão. Ela sofre mesmo, assim, e ela, eles precisam de ajuda, Rafa, a gente precisa ajudar eles. Tá vendo o que ele falou? Você ouviu o que ele falou? A gente tem que ir lá. É porque você traz Achei muito, eu acho que a gente traz muito essa coisa da vivência do UX, do research, né? da empatia, né? E você começa a pegar essas skills ali, né, de olhar, de ouvir, ele fala uma coisa para mim, mas ele age de outra forma, né? É. Então, é muito interessante, você tem que estar sempre ligado nisso. E realmente, assim, eu faço isso com a e a gente tenta buscar trazer esses insights e melhorar um pouquinho, porque todo Eu acho, dia. eu acho que é isso. A dificuldade é ter essa sensibilidade, esse olhar atento, porque o problema não vem encaixotadinho, igual um presentinho. Você tem que ir descobrindo onde está os gargalos, onde estão os problemas que as pessoas às vezes nem falam, né? Então a gente tem que ir cavando. E a comunicação também, acho que ela falou e falou bem, e o contato entre as diferentes equipes. Porque você está fechado numa equipe só, com todo mundo se conhece, todo mundo se comunica, mas quando a gente entra em contato com outras áreas da empresa, a coisa vai ganhando ali um complicador, assim, e camadas de impedimentos, e de pessoas, e de processos que já estão estabelecidos, que não estão funcionando bem, até a gente puxar esse fio, e é um trabalho, como a gente está falando, que ele é invisível, né? E ele tem que aparecer. Isso também é algo que a gente tem pensado, que como é que a gente pode trazer esse trabalho mais à tona. A gente, por exemplo, já percebeu que quando a gente faz workshops ou a gente faz trabalhos em equipe, junta eles para pensar ou para mostrar alguma coisa, aí o trabalho aparece. Eles, olha, vocês estão fazendo uma coisa incrível, e fica todo mundo contente.
que a gente está tentando ajudar eles, não é? Eu acho Então é que isso. um outro detalhe também que eu lembro, assim, do início, que foi muito interessante, é que mudança, né, João? Mudança, às vezes, não é muito bem vista, bem recebida, né? E aí eu lembro que a nossa chefe, né, a nossa lead chegou e pediu, né, pra gente criar essa área, né, inserir o Ops dentro do DS. Eu senti todo mundo igual, sabe, gato escaldado, assim. E ficou ali uma situação, assim, um pouco tensa, sabe, de como que a gente ia entrar, do que a gente ia fazer. Então foi muito interessante, assim, ganhar esse espaço, né, convencer essas pessoas que a gente não, você não quer ali mudar o trabalho deles, mas sim, de alguma forma, agregar, né? Como é que a gente pode trazer aqui uma melhoria em algo que você nem percebe? É muito interessante, assim, às vezes é tão pequena a mudança, né, que faz uma diferença absurda, né? Então, eu acho que isso. A gente poderia aqui falar vários desafios que a gente tem, João, mas eu acho que esses são os maiores, sabe? Que a gente tem e já teve. Não, sim, você citaram uma palavra-chave, melhoria contínua. É sobre isso. Tem o trabalho investigativo, que o processo que vocês implementaram no quarter passado já não é tão eficiente assim. E às vezes de semana para semana pode mudar alguma coisa também, né? E eu concordo que comunicação, desafio de comunicação é top 1 em ops, em operações eficientes, independente do departamento, né? Porque a gente tá falando de design ops e tal, tá falando de desafios dentro de design, mas isso aí acontece em cada área, né? Só muda o local ali. E outro desafio grande também é a visibilidade, é o ROI dessa disciplina aí, que geralmente é um processo que foi desenhado e, putz, como é que você vai mostrar que ele foi efetivo de fato. E aí tem um parêntese, por isso que é muito importante o patrocínio da liderança e o entendimento da liderança, para também não exigir algo que está fora da realidade, né? É muito importante a liderança entender essas nuances aí para também saber exigir de fato, putz, onde é que está a métrica tal, mas entender que não, peraí, se a gente está falando de métrica, existe o cenário atual para o cenário onde a gente quer chegar e como a gente vai medir isso aí, né? Então, leva tempo também. A liderança tem que estar ciente disso, né? Uma das coisas que vocês vão lembrar, que eu bato muito na tecla, tanto principalmente do strategy lá, porque o leadership já é mais avançado, é a questão de delimitação de escopo. Quando a gente está falando dos pilares, até onde vai a liderança, será que a gente faz Research Ops também ou não faz? Enfim, né? A delimitação de escopo, ela é extremamente importante para deixar vocês saudável também mentalmente, né? E daí eu quero perguntar para você se essa clareza de escopo em Ops, no dia a dia de vocês, ela tá formalizada, ela tá clara, vocês estão descobrindo ainda, estão formatando? Como é que tá essa delimitação de até onde o Ops vai atuar? Eu, eu, eu não sei te dizer até onde a gente vai poder chegar. Eu, ao mesmo tempo, tenho um lado meu muito otimista, assim, sabe? Porque a gente consegue perceber uma diferença nesse. Eu chamo o que a gente está vivendo de ali um trabalho piloto, sabe? Com essa equipe de DS, estruturando, entendendo ali como é que isso, né, como é que a gente pode de fato entrar e iniciar ali um trabalho junto dessa equipe. E tanto que isso foi tão interessante que a gente já teve ali uma abertura e foi solicitado a gente começar a trabalhar com a equipe de UX, que faz todo sentido, né? Porque começa por eles, depois passa pelo DS, depois vai para a equipe de desenvolvimento. Então, assim, são 3 equipes ali que a gente precisa atender, que a gente precisa ter esse olhar, né?
Mas acho que a gente pode ir muito além disso, né? A gente está falando da equipe de design de produtos digitais, mas a empresa que a gente trabalha, você tem milhares de equipes, né? Que seria extremamente benéfico, sabe? Da gente atuar, da gente crescer essa área e seria incrível. Eu acho que tem total oportunidade, né, da gente fazer isso. E sim, a gente teve um escopo no início, falando assim mais tecnicamente, a gente fez um levantamento quais são os pontos que a gente ia trabalhar, como, as ações que a gente ia tomar, e fomos tomando, a gente tem uma espécie de um roadmap nosso, né, de onde a gente partiu, onde que a gente ia chegar ponto a ponto, com uma tarefa interligada à outra. E por acaso estamos terminando agora esse ciclo, assim, esse primeiro ciclo, e já está começando a ser necessário pensar um segundo ciclo, que aí, como a gente estava falando, né, já vai envolver a equipe de design e vai crescer ainda mais. Em poucos meses a gente conseguiu estruturar até muito bem a equipe de IDS. Eu acho que a gente fez muita coisa, né, Rafa? A gente montou ali um plano, João, sabe? A gente pegou, sim, problemas que a gente sabia que existiam, que os próprios stakeholders já tinham identificado. A gente pegou as equipes, tanto de UX, de desenvolvimento, de DS, e a gente fez workshop, a gente começou a ouvir, né, essas pessoas. E a partir dali a gente de fato montou um plano e está ali terminando essa fase, né, esse ciclo que a gente tinha definido e correu muito bem, né? Eu acho que foi muito interessante. Acredito que a gente já vai entrar numa outra fase, numa fase muito, muito interessante até, né, Rafa? É um momento de formação, né, de colocar a equipe para trabalhar com o DS. Eu tô curiosa, assim, do que vai acontecer. E acho que vai acontecer a gente vai precisar de trabalhar muito mais, né? Vai precisar melhorar muito tudo que a gente achou, né? Que vai correr muito bem. Eu falo para a Rafa que a gente devia pensar num plano do caos, sabe? Para a gente já receber ali as situações e já estar bem preparada para essa situação, sabe? Que eu acredito que é natural que vai acontecer, né? Boa. Quero citar 2 pontos aqui. Varia de empresa para empresa esse escopo, isso é normal, porque quando a gente fala de Ops, ele é contexto, ele não é simplesmente: "Putz, vamos pegar todo esse guarda-chuva aqui, vamos botar na nossa área". Não necessariamente, você tem que primeiro investigar os problemas e atuar nos problemas. E esse escopo ele pode mudar com o tempo e vai ser natural que ele vai mudar com o tempo. Então, isso é mais para quem tá nos ouvindo, né. E outro ponto também é que o Ops deveria existir em todas as áreas, né. A importância de operações eficientes deveria estar em todas as áreas, né. E a gente tem espaço e vê isso em outras especialidades, até mesmo dentro do próprio universo de design. Pô, Research Ops, né, que é tão grande quanto, pô, a área de pesquisa as operações de pesquisa já demandam também bastante atenção, conteúdo também, acessibilidade, que está ganhando mais força aí e tal. A parte criativa também que a gente chama não de design ops, mas creative ops, né, que é mais a parte de quem trabalha com design gráfico e marcas, assim. Então, até pegando um ponto de oportunidade que você citou, ô Natália, putz, seria legal a gente expandir e tal, só que eu acho que é importante também, que a gente não vai conseguir fazer tudo, tá? A gente tá falando de design ops, então é sobre, mais especificamente UX, né, product design. Então, assim, os nossos clientes são product designers, são pessoas de UX, tá? É pessoas que trabalham com isso. É óbvio que o nosso trabalho, quando a gente melhora a cozinha, de design, pô, produto é beneficiado, tecnologia é beneficiado também, mas não adianta somente a nossa cozinha estar excelente e as outras estarem zoada, né? E aí por muito tempo não, mas assim, até pegando um pouco de experiência, compartilhando com quem tá ouvindo,
até eu entender isso lá no começo, quando eu comecei a atuar em Ops, até eu perceber que não, espera aí, eu tô fazendo coisa de produto, eu tô fazendo coisa que um PM deveria estar fazendo, deveria estar pensando para otimizar a jornada de trabalho dele, sabe, de produto, ou tecnologia também. Então tem momentos que a gente tem que saber, aonde tá pisando e dosar essa para não gerar acúmulo de função, né? Porque pode acontecer, tá? É tão lindo que as coisas, putz, a equipe lá da Rafa, da Natália, nossa, vamos pegar aqui, vamos ah, pedir para elas falarem com o setor de CX, implementar Ops em CX lá também. Pera aí, né? Então é importante a gente ter essa delimitação aí também de áreas, né? Até porque existe Product Ops, né? Então, pô, Sales Ops, existem vários outros Ops que os outros departamentos deveriam estar dando atenção também, né? Então, eu só queria fazer esse breve comentário aí. Pessoal, acho que vocês já conseguiram trazer bastante coisa, tá? E aí, já indo para a finaleira, para cada convidado, eu peço um conselho para quem está nos ouvindo. Putz, que quem tá começando com design ops e tal, o que vocês dariam de dica, assim, eh, não somente até para quem tá começando, mas para quem já tá, uma dica geral, assim, um conselho que vai beneficiar aí a pessoa a evitar erros, né, já que vocês já passaram por tanta experiência aí, putz, não vou por esse caminho, acho que vocês deveriam seguir aqui e tal, uma dica aí de cada uma. João, eu acho que a gente já até comentou sobre isso, né? O olhar para o outro, o olhar para os processos que existem, a forma como o outro lida com, né, com o próprio dia a dia, o próprio trabalho, né? A opinião dele. Eu acho que isso é muito importante, você observar, sabe? A comunicação é fundamental. Eu acho que isso pode existir muitas falhas e você não conseguir ir adiante, sabe? Por conta dessa pequena falha que existe às vezes. Bom, eu também acho que a gente precisa tentar sempre se aprofundar, né? Estudar, buscar referências, né? De pessoas, ter contato, né? Existe hoje uma rede muito interessante dentro de Design Ops que você, né? A gente está aqui falando de formações, né? Que você vem fazendo e que, pelo menos para mim, abriu, assim, um leque de informações, de conhecimento, né, que a gente coloca em prática. Eu gostaria de colocar milhares de situações ali que a gente aprendeu todos os dias, mas, né, nem tudo é possível, né, de fazer. Eu acho que é mais por aí. Eu diria ter essa empatia, né, e tentar buscar conhecer, né, se atualizar é sempre importante. Uhum, eu diria que, pegando no gancho do estudo, eu acho que é uma área que convém que a pessoa já tenha alguma experiência, assim, de como, nem que seja vindo do UX UI, do Product Design, tem que entender como que funciona, assim, né, os fluxos, já ter sentido as dores é bom, né, de entender como é que funciona a pressão, né, das pessoas e os problemas, os processos, saber como é que é problemático a gente estar querendo entregar um trabalho e a gente está preso dentro de um processo que não anda. E eu acho que é uma área que exige que a pessoa já entre com alguma bagagem. Então, estudar eu acho essencial. E segundo é ter o apoio da liderança, porque não dá para mover uma palha se você não está muito alinhado com a sua liderança, porque é um trabalho que vai mexer com o trabalho de todo mundo, né? Então, se você não tem o aval da liderança e muita clareza de até onde você pode ir, não é? Porque é um buraco sem fundo, assim, você entra, você não sabe onde que você Verdade. vai sair. E então tem que ter uma comunicação não só interna com a equipe, mas com a liderança muito boa, assim, para ir levando os problemas e mostrando as soluções que estão sendo encontradas e estar sempre alinhado ali. E a liderança ir direcionando e você seguindo também
né, o ponto para onde eles estão querendo ir, né? Porque às vezes é uma visão que a gente não tem, que vem lá de cima, né? Então, eu acho que é isso, assim, é estudar, estar preparado e ter uma boa comunicação com a liderança. Não, excelente. E eu tento passar uma dica também diferente de cada episódio, né? E aí tô até gerando um backlog, e quem tá acompanhando todos tá ficando bem munido aí de conselhos. E aí eu quero, pro nosso bate-papo, eu quero resgatar o que eu acabei de falar sobre a delimitação de escopo. Principalmente para quem tá começando, é extremamente importante fazer esse exercício, tá? Deixar claro para sua liderança, caso ela exista, deixar claro até onde você vai para os próprios designers também entenderem, putz, o que essa pessoa vai fazer aqui dentro, o que eu posso esperar dela, para não gerar gargalo, uma série de coisas, né? Então, minha dica para esse bate-papo é reforçar isso. Reforçar a importância de você delimitar, entender o seu escopo de atuação, que vai sim mudar de empresa para empresa, tá tudo bem, é normal, mas você precisa formalizar isso de alguma forma, para você ter saúde mental mesmo e conseguir focar, porque senão você vai, como você falou, Rafa, é um buraco sem fundo mesmo. E de fato, existem oportunidades infinitas ali de melhorias no dia a dia de trabalho. Então, você tem que saber, de alguma forma, priorizar essas batalhas aí que você vai estar atuando, né? Então, fica essa minha dica para esse bate-papo aqui. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Acho que foi muito rica a nossa conversa, trouxeram bastante coisa legal, assim. E apesar de as perguntas serem voltadas, serem, entre aspas, a mesma, né, para cada episódio, é muito legal de ver, assim, a experiência diferente de cada pessoa que passa aqui, assim, sabe? O quanto que vocês podem agregar de forma diferente, desafios, enfim, eu acho que foi muito bom a participação de vocês. Obrigadão aí. Obrigada, João. Foi Obrigada. ótimo, né? Foi um prazer mesmo. Sim. Muito obrigada pela oportunidade. Sim, e também você é um grande contribuidor para tudo que a gente está fazendo aqui, né, João? A gente coloca isso em prática sempre, a gente comenta isso sempre. Então, é muito bom ter essa oportunidade de conhecer e dizer para você que a gente está aí levando para frente tudo que você vem compartilhando com a gente, né?